Amém, amém, graças a Deus. Vamos se pôr de pé mais uma vez e vamos abrir as Escrituras e vamos ler Hebreus 11, verso 3. Hebreus 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pai Celestial, grande Deus, ajude-nos a assimilar, absorver a Tua palavra. E, ó Deus, termos o efeito dela em nossas vidas. Ser homens e mulheres que se destacam nesse velho mundo de corrupção e se expressam aquela diferença do mundo diante de Deus. Com a vida de Deus vivendo na vida deles. E eles possam ser todos bem alimentados com o alimento do Espírito Santo, o qual é a sua palavra. É no teu nome que o pedimos, Pai Santo. Ajude, Senhor, aqueles que precisam de ajudas nesta manhã. Cura suas enfermidades, repreenda os males, sacia a alma do faminto, mata a sede do sedento. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, por tua graça, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Agora, nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo o teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo o teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo o teu poder, Senhor. No alívio da dor e no gesto de amor, eu vejo o teu poder, Senhor. Eu vejo o teu poder, Senhor. Eu vejo o teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo o teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo o teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo o teu poder, Senhor. Eu vejo o teu poder, Senhor.
Eu vejo teu poder, Senhor, na ave a voar, no bramido do mar. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor, na ave a voar, no bramido do mar. Eu vejo teu poder, Senhor. Amém, amém. Isto é verdade. O poder de Deus está expressado e manifestado na simplicidade, na humildade. Isto expressa o poder de Deus. Quando uma pessoa é um pouco humilde, simples e faz a vontade de Deus, Deus tem prazer de expressar, manifestar o seu poder na sua vida. Correto? Agora, eu gostaria de ter um pensamento, ou assegurar neste pensamento, quanto isto. Qual é o alimento do Espírito Santo? Que nós sabemos que é a palavra. É o alimento do Espírito Santo. Que ele alimenta todos os seus filhos, toda a sua criação, toda a natureza, tudo que foi feito por ele, são alimentados por ele. Agora, nós sabemos que o que Deus criou, eles foram criados pela palavra falada. É o poder criativo de Deus. Esse poder é um mistério até hoje, é um segredo que ele não deu para ninguém. Ninguém tem esse poder criativo, somente ele, e ele somente. Então nós vamos observar que a única coisa que nós podemos ver, ou seja, entender, isto é pela fé, somente. Pela fé. E porque é pela fé, então ninguém pode ter isto na sua vida e dizer, eu posso criar as coisas, eu posso fazer isto. Não. Nós vamos observar que Deus, a Bíblia dizendo aqui, pela fé, nós, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Nós entendemos pela fé, que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Os mundos, tanto o mundo invisível como o visível, tudo, os seres angelicais nos céus, que estão no mundo invisível, e todos os seres terrestres que estão aqui no mundo visível, foram criados. Todos os reinos, governos, domínios, estão sob a sua direção, a sua sujeição. Seja ele lá quem for, nenhum pode agir
e ter um domínio próprio. Até mesmo Satanás, com a sua perversão, que ele perverteu, ainda está no domínio de Deus. Isto é verdade. Ele não pode fazer nada se Deus não permitir. Quando Satanás ali expressou a sua grandeza, o seu poder, naquela crucificação de Jesus, quando ele estava ante Pilatos, no julgamento, e Pilatos disse: você sabe que eu tenho poder para te prender e para te soltar. Eles, nenhum poder lhes foi dado, senão lá dos céus. Vejam. Isto é a verdade. Agora, quando Deus criou, Ele criou tudo no céu, tudo na terra, tudo foi criado pelo mesmo material. Isto é a verdade. Vejam. Não existe, irmãos, dois átomos, ou dois ar, ou dois isso, dois aquilo outro. Não, só há um. Antes de tudo isto, antes de existir todas estas coisas, Deus já existia. Não havia nada, nenhum ar, nesse vazio, neste infinito. Mas o amor ágape era válido. Ele estava lá. Por isso que nós temos aprendido pelo nosso precioso profeta que ele era o El, o Elá, o Elohim, e o existente de si mesmo, de si próprio, em si próprio, e que não precisaria de ninguém para ele existir. Ele existe por si mesmo. Vejam, o nosso Deus, o grande Criador, Ele é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém, nenhum olho viu Deus. Então eles fazem as suas ideias intelectuais com teus próprios sistemas humanos e faz assim o que Deus é, um quadro, um cenário. Eles não chamam Deus. Um chama uma força invisível, outro chama isso, outro chama aquilo. Mas é exatamente o que nós cremos dentro daquela posição limpa, perfeita, aquela linha correta, como o nosso Deus Todo-Poderoso. E quando Deus então gostaria e sempre desejou ser adorado, porque isso estava nele, então ele passou a criar algo para lhe adorar. E a primeira coisa que ele criou foi exatamente, ele não poderia criar um ser, ele não poderia criar os céus lá, o mundo invisível, sem que primeiro ele criasse o ar. Não existia nada, só o ar. E quando ele criou o ar, e ele então formou os átomos. E através de tudo isto, ele veio trazendo tudo. Desde o infinito céus, até descer aqui no finito, algo tangível na terra. Vejam, quando Deus criou os ar, ele criou os átomos, e dos átomos ele formou todos os seres angelicais, todo o exército, tudo foi gerado, eu digo, criado por ele. Agora ali estava a palavra Deus sendo inteiramente cumprida, porque Deus quer dizer objeto de adoração, e não havia ninguém para adorar, então ele era potencialmente Deus. Mas quando ele criou,
tudo lá nos céus, aí ele passou a ser adorado, agora ele é Deus. Esse mesmo Deus, simplesmente, quando ele criou tudo lá em cima, todo o seu exército, lembra-se, não pensem que Satanás, que era chamado de Lúcifer, um anjo de luz, ele estava no meio de todos os seres angelicais, como disse Ezequiel capítulo 28, expressando-se aquilo dali como Lúcifer, como disse o profeta Isaías no capítulo 14, a partir do verso 12, mostrando quem era Lúcifer. Ele era chamado filho da manhã. Vejam, ele era chamado. Deus não criou Lúcifer imperfeito, ele criou ele perfeito. Por isso que a Bíblia disse: eras perfeitos no teu caminho, ou seja, na tua vida, até que achasse iniquidade em ti. Iniquidade é o que você sabe que deve fazer certo, todavia faz errado. Isso é iniquidade. Lúcifer sabia que ele foi criado para adorar o seu Criador, como todos os seres angelicais. Ele pôs ele como um querubim protetor. Ele sabia que ele era o anjo mais sábio abaixo de Deus. Mas, no entanto, ele, tão iníquo, pervertedor de tudo, ele quis ser como Deus. E aí foi aonde entrou as suas consequências e a sua própria derrota, caindo, perdendo o seu lugar no céu, e foi lançado para a terra. Bem, então nós vamos observar que quando ele acabou de criar tudo lá em cima, aí ele disse: agora façamos algo tangível. Por isso que Gênesis 1, você vai ver que ele diz assim: criou Deus os céus e a terra e os mares. E a terra era sem forma e vazia, e havia abismo sobre a face das trevas, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Vejam, o Espírito de Deus. Então, antes que isso acontecesse, nós poderíamos voltar a 100 bilhões de anos-luzes. Não existia nada. Era o ser eterno, o próprio Deus. Quando Deus formou tudo lá nos céus e criou a terra aqui, e façamos algo tangível, a primeira coisa que surgiu foi uma luz. Aquilo foi chamado de Logos. Um anjo, Logos, era o ser ungido, o Messias, o Cristo, o próprio Senhor. Foi a primeira coisa que surgiu quando Deus começou a criar tudo lá. Essa luz branca, ela não era uma luz cor âmbar, amarelada, cor de fogo, não, era uma luz branca. Essa luz branca era Deus. Quando você vê qualquer coisa assim, meio amarelada, assim, não é a cor original do Espírito Santo. A cor original do Espírito Santo é branca. Branca. E quando ele veio descendo para poder se expressar e manifestar e dar uma ideia ao homem o que ele seria, ele veio como uma luz branca. Se transformou-se em uma luz branca que foi chamado Logos.
um corpo teofânico. Um corpo teofânico. Então, quando Deus se fez esse corpo teofânico, e Ele criou tudo aqui embaixo pela palavra falada, aí você vai observar que a última coisa que Ele fez o homem. Por isso que a Bíblia disse assim, o próprio Jesus, essa luz branca, esse logos, esse cheiro ungido, essa teofania, era Jesus, o Cristo. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali estava exatamente Ele mesmo, criando o homem à sua imagem. O que ele era? Corpo, alma, espírito. Um corpo teofânico. Por isso que ele disse no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não a imagem de um anjo, mas a sua própria imagem. Veja. Ele criou, quando você vai ver que quando formou o homem, e diz, e criou Deus, o homem, a sua, no singular, a sua imagem o criou. Vejam, porque Deus, Ele não é três pessoas distintas, como eles chamam aí da suposta, da Santíssima, da Trindade. Não. E nem tampouco é um segundo Deus menor. Vocês vão observar aí que essa luz branca foi que criou tudo, foi que formou tudo, que a primeira coisa que surgiu foi essa luz branca. O próprio Deus, que é o Logos, o Filho ungido, o Messias, o Cristo, o corpo teofânico. E ali então ele criou, e começou a criar, e começou a criar. E quando ele formou o homem, que ele formou a sua imagem, ele formou o homem espírito. Ele não formou o homem carne, sangue, nervos. Ele criou o homem espírito, a imagem dele. Deus é espírito. Estava sentado hoje ali na minha casa, na cadeira, de manhãzinha, e isto veio no meu coração, na minha mente, quanto Deus está conosco. Deus está em nós. E eu estava pensando sobre a irmã Meda, que chorou quando a sua mãe morreu. E ela chorando, chorando. A irmã Brana disse, por que você está chorando? Ela disse, porque era a única coisa que eu tinha aqui na terra, mais próxima a mim, era a minha mãe. E agora ela morreu. Ela disse, não, ela não está morta. Ela está bem aí pertinho de você. Ela está do seu lado. Agora você que não pode ver. Aleluia. E eu chorei nesse momento quando veio esses pensamentos. Mombrana, ele sabia quando Deus se aproximava do lado dele através do anjo. E o anjo chegava e ele via o anjo. Ninguém via, mas o Mombrana via. Por isso ele disse, nós simplesmente, quando chegarmos àquele momento, nós trocamos só de dimensão. É uma dimensão que ninguém pode ir. É a dimensão de Deus. Deus está em um mundo diferente do mundo que nós estamos. Ele sabe, mas Ele está aqui. E para nós entrar no mundo de Deus, nós temos que sair do nosso mundo. Temos que sair de nossos velhos corpos.
irmãos. Por isso que o profeta disse: se Deus abrisse os nossos olhos espiritual, ele diz: você viria, isso aqui está cheio de anjos. Anjo nos corredores, anjo ao seu lado. Aleluia. Por isso não devemos ter medo de nada. Eu estava pensando: meu Deus, ajude-nos. Então você sabe, Lúcifer perverteu tudo isto. Quando Deus veio, desceu naquela teofania e criou tudo aqui embaixo na terra. Criou o mundo aqui embaixo. O mundo botânico, o mundo vegetal, o mundo animal. Todos os mundos, o visível e o invisível, foram criados por Jesus. E aí ele fez o homem à sua imagem. E Satanás foi precipitado do céu para a terra, caiu bem no meio do povo, no meio da criação de Deus. E perverteu tudo. Perverteu tudo, irmãos. Até o ar está pervertido. Os átomos estão pervertidos. As moléculas estão pervertidas. Tudo está pervertido que Satanás perverteu. E você vê, até mesmo os filhos de Deus ele perverteu. Os filhos que foi feito à imagem dele. Ele perverteu. Satanás. Agora, às vezes, eu estava pensando: será que Deus destruiria os seus átomos e tudo o que ele criou porque Lúcifer perverteu? Não, Deus não faz isto. Jamais. É o contrário. Ele vem para restaurar tudo. Por isso que Deus, ele saiu de sua teofania, do seu corpo espiritual e entrou no corpo animal, porque ele havia criado o homem no corpo animal, na semelhança ou na imagem do animal. E Satanás conseguiu perverter. Deus disse: eu vou descer lá e vou restaurar, vou trazer de volta. E ele saiu da teofania e entrou no corpo animal e foi gerado no ventre de uma virgem para nos redimir. Você sabe que qualquer momento desse, o nosso corpo animal será aperfeiçoado. Porque Deus nos deu um penhor da sua ressurreição. Ele desceu aqui de um espírito, entrou em um corpo teofânico, de um corpo teofânico entrou num corpo animal, tornando-se o poder da palavra criativa de Deus. Fez-se homem para tomar todas as nossas condenações sobre si. Aleluia. Para nos trazer de volta, posicionado neste lugar. Por isso que todo verdadeiro atributo de Deus, como ama esta verdade, eles são parte disto. Eles não têm outra preeminência na vida a não ser a de Deus. Eles deixam tudo por isto. Eles sabem que eles estão indo embora. Não foi colocado aqui para ficar. Nós estamos aqui como peregrinos, forasteiros, estrangeiros, mas concidadão da família dos santos. Aleluia. Deixa esse velho mundo, irmã. Deixa esse velho mundo, deixa essas coisas nojentas que você tem aí, essas coisas, não deixa isso colocar entre você e Deus, não. Não fique agarrado nisso, não. Larga isso para lá. Despreze essas coisas.
É assim que nós temos que ser. Correto? Aí você vai ver como ele desceu aqui. Por isso que Jesus, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo isso, no princípio era o verbo, mostrando que antes do verbo, antes dele se tornar palavra falada, era a eternidade. Não tinha cumprimento de tempo, de hora, de anos. Não, é o ser eterno. Depois então que ele criou e trouxe pela palavra falada, aí então houve um princípio de toda a criação. E nós chegamos a esse princípio. Vejam, quando nós entramos de volta em Cristo, aí então nós principiamos nas nossas vidas. E Deus nos dá para sempre uma vida eterna. Porque nós de volta, você, eu, cada um de nós, quando somos redimidos, que é o homem interior, que é o nosso espírito, você entende? Nós saímos do tempo, como Jesus saiu do tempo, e volta para a eternidade, volta a ser eterno, sem princípio. Esse homem interior, por isso que você faz divergência com o mundo, com o homem carnal, com o homem que não é de Deus. Não pode haver sociedade de Deus e o mundo. Não pode. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ele fica agarrado aqui embaixo, enquanto que o de cima quer as coisas de cima. Isto é verdade. Muda tudo, irmãos. Agora, eu lhes pergunto, qual é o mais poderoso? É o homem carnal? É a carne? Ou é o Espírito? É o Espírito. É o Espírito. É o mais poderoso. Você entende? E quando esse homem interior seu nasce de novo, e você volta a ser aqueles átomos eternos de Deus, vejam bem, aquela parte dele, então ele domina esse homem de fora, ele governa esse homem de fora, traz a esse homem de fora com todo o seu sentido sob a sujeição dele. Correto? Isto é a verdade. Bem, aí então nós vamos ver o próprio Deus com tudo isto. Deus sabia, ele sendo esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia de tudo isto. Ele sabia que nós chegaríamos a um lugar como este, seríamos pervertidos. Mas ele voltaria, ele não destrói o que ele criou. Deus nunca criou nada para vir destruir. Se ele fizesse isso, ele não poderia, porque ele era o próprio Deus. E ele ia destruir uma parte de si mesmo. Ele teve poder para criar, ele tem poder para fazer aquilo original, como era no princípio. Isso é verdade. Se você toma aquela mensagem coisas que há de ser, você vai ver. Bem, então ali no então, o que aconteceu? Deus apenas disse, bem, eu posso muito bem simplesmente destruir tudo. Meu potássio e cálcio, está tudo arruinado. Não. Ele sabia que isso seria desta maneira. Agora, se o Espírito Santo me fez o que eu sou, e eu como o alimento e o coloco de volta no meu corpo e edifico o que sou agora. Ainda
eu fui feito em forma. Cada quadro que Deus viu antes da fundação do mundo madura, se materializa. Se materializa. Vê? Isso dá fundação. Olha, isto saiu à mulher, como ele disse que seria. Da próxima vez que isso sairá de Deus, veio aquela voz através da mulher, isto virá desta vez através do homem, vê? Do jeitinho que foi no princípio. Vocês vão ver que Deus não disse para o homem, quando ele formou o homem, a sua imagem, ele não disse para ele encher e multiplicar a terra através de sexo. Ele nunca falou isso. Isso nem mesmo estava ali na mente do homem. Quando ele formou o homem, a sua imagem. Mas ele disse assim para o homem. Quando ele criou o homem, a sua imagem, ele disse: enchei e multiplicai sobre a terra. E dominai sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais do campo. Vejam, o homem formado em espírito masculino e feminino. Ele disse isto. Depois que ele formou o homem do pó da terra e tirou a mulher o seu sobreproduto, que a mulher não foi feita pelo um pedaço de barro ali separado de luz cósmica, petróleo, cálcio, potássio, como foi o homem. Não, ela é um subproduto do homem, desde que foi criado à imagem de Deus. Ela foi criada no homem. Por isso que Adão era macho e fêmea, masculina e feminino. Você vê aí? Quem pode ver, uma mulher que pode ver pelos olhos da fé, a revelação, o posicionamento dela diante de tudo isso, ela vê muita coisa. Isso é verdade. Então, depois que ele formou o homem do pó da terra, aí foi que a mulher foi tirada do subproduto também do homem formado do pó da terra, que tirou o espírito mais feminino, delicado, amoroso do homem, aquela feição mais fina, e colocou na mulher, separando a parte feminina da masculina. Mas ela foi tirada do homem. Do homem. Ela é uma parte dele, ele é uma parte dela, e ela está subordinada a ele, sujeita a ele, desde a sua criação, como a imagem de Deus e como a imagem do homem. Isto é a verdade. Entendeu isto? Por isso que ele está dizendo aqui, veja, na próxima vez que isso sairá de Deus, veio aquela vez através da mulher, que é o pecado. Ela perverteu. Aí nasceu nós todo pervertido, através das transgressões que ela cometeu, deixando de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra de Satanás, de Lúcifer. Aí veio através do pecado. Isso virá desta vez, outra vez, do homem. Agora não é mais da mulher, é do homem. Porque é o poder da palavra falada, é o assim diz o Senhor. Correto? E chegou daquela vez através do desejo sexual. Virá dessa vez através da palavra falada de Deus. Aleluia. É onde nós já entramos nesse campo. Nós já entramos nessa linha. Isso é chamada, irmãos, a gestação da noiva. É uma gestação que Deus tem na sua dispensação hoje, que é feita pelo assim diz o Senhor. Aleluia. A única coisa que diferenciava Israel do mundo naquele dia era a coluna de fogo. Ele tinha a palavra,
Ele tinha o assim diz o Senhor através do profeta. Ele tinha a rocha ferida. Ele tinha a serpente de bronze para dar a sua saúde, a sua cura, que diferenciava de Moabe. Ele tinha Moisés, que era guiado pela coluna de fogo, enquanto os moabitas tinham Balaão, um profeta do olho gordo, o olho grande aberto para o mundo, para as coisas do mundo, vencido pelos desejos carnais, que tinha sobre ele um rei que era Balaque, que o dirigia. Que contraste! Que contraste! Assim é hoje, do mesmo jeitinho. É isso que faz a diferença hoje dessa igreja, do Deus vivo. Ela é gerada e nascida dele. A noiva, correto? E ali agora não pode me fazer mal. Agora que esses átomos não me perturbam mais. Esse átomo pervertido, que está completamente pervertido, não pode me perturbar mais, porque eu estou num mundo diferente que ele está. O meu lugar, o meu posicionamento é diferente. Qual é o posicionamento de um filho? Qual é o posicionamento de uma filha? Isso não vai ser... Não, já é, agora. Nós já estamos posicionados por um novo nascimento, por uma experiência individual de Pentecostes. Aonde? Em Cristo. Em Cristo. Por isso que Paulo não hesitou nem um pouquinho em dizer estas palavras: bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, não parte, com todas as bênçãos espirituais, em Cristo. Esse homem, essa mulher que está nesse lugar, os seus olhos estão vedados para o mundo, para as coisas do mundo. Ele não é mais carnal, ele não é mais mundano, ele agora é espiritual. Por mais que você precise de roupa para vestir, calça para vestir, sapato para calçar, arroz e feijão para comer, mas tudo isso vem por ele. É ele que te dá. Aleluia. Por isso ele disse ali: agora não pode me fazer mal. Não, Senhor, não, Senhor. Não há nada que nos possa fazer mal. Como Paulo disse, não há coisas presentes e há coisas que venham, e enfermidades, morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Não há nada que nos possa separar. Esse é o verdadeiro cristão. Ele está isolado. Está isolado. Ele está completamente em um mundo diferente. Eu estou falando do homem interior. O homem interior. Mas você não pode falar do homem interior sem que você não fale no homem exterior. Porque o homem exterior é esse saco, é esse pacote, é esse corpo humano, que dentro dele palpita um coração mole de carne, possuído pelo Espírito Santo, por uma natureza eterna, uma natureza divina, que domina o sentido deste homem espiritual, e domina o homem exterior. Você acha que Deus ia deixar um filho estar posicionado nele e deixar Satanás pegar ele lá e pintar e bordar com ele? Deus não faz isso. Satanás não pode descer aonde você está. Você está em um lugar reservado, você está no lugar do santo dos santos. Você está alimentando das coisas santíssimas.
Você está ali comendo daquela arca do concerto, que está ali dentro do lugar santíssimo, sob as asas dos querubins protetor. Você está ali sozinho com a Shekinah de Deus. Quando você vê as pessoas fazer o que é errado, faz isso, faz aquilo outro, ele está comendo lá e comendo cá, ele está comendo lá e comendo cá, ele não é um verdadeiro. Ele precisa de entrar neste lugar, porque, irmãos, quando Arão entrava neste lugar, ele não podia entrar fora do ornamento do Espírito Santo. Não podia. Ninguém, nem as roupas de Arão, ninguém costurava, a não ser aquelas pessoas que Deus apontava para Arão, pessoa cheia de Deus, para costurar as roupas de Arão, porque era roupa de sacerdote, o sumo sacerdote. E Arão tinha que estar bem vestido, bem ordenado por Deus. E aí então ele poderia oferecer o sacrifício. Ele entrava no primeiro altar, no segundo, entrava no terceiro, mas ele entrava com a bacia de sangue em suas mãos. Ele não podia entrar sem o sangue. Todo era bem equipado, todo, desde o natural até o interior de Arão. E quando ele entrava no lugar santíssimo, irmãos, um véu de 40 pés caía por trás dele automaticamente. Ele ficava à prova de ruído, não ouvia mais nada ali fora. Quando ele entrava ali, que chegava no lugar dos santos, e oferecia aquele sacrifício, aquele sangue ali, era a vida daqueles pecadores, era a alma daqueles pecadores que estavam ali no santuário, todos intercedendo por Arão, no Espírito de Deus, em reverência. E Arão entrava ali, e Deus descia ali naquela arca do concerto, sob as asas do querubim protetor, ali descia a coluna de fogo. Se Arão não tivesse em ordem, ele era defumado ali, ele era queimado na hora de queimar o sacrifício. E quando aquela fumaça, o fumo subia, a igreja toda via o fumo subir. Ele sabia que Deus tinha recebido o seu culto, a sua adoração, o seu oferecimento, o seu cordeiro, que tinha morrido no seu lugar. E Arão entrava e saía ali depois, com toda reverência, com todo respeito, com toda consideração. As suas formas de andar era completamente santa. A sua maneira de vestir era santa, a sua atuação era santa, o seu comportamento era santo. E aquilo dali clamava: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Você pensa que hoje a coisa é diferente? É mais magnificada. Hoje é magnificada. Não, Deus hoje tem aperfeiçoado a coisa mais. Isso é verdade. Você vê como que é? Deus aperfeiçoou. E agora, o que disse o apóstolo São Pedro? Agora é um povo santo. Aquele tempo era só Arão, agora é um povo santo, uma nação santa, uma igreja santa, um povo adquirido pelo sangue de Jesus, oferecedor de sacrifícios a Ele, que é os frutos espirituais que saem de nossos lábios. Isto é a verdade, correto? Então hoje, quando você come desse alimento, que é a palavra de Deus, que é o alimento do Espírito Santo, é muito diferente do que era naquele dia, no sentido de aperfeiçoamento.
Naquele dia Deus até deu a discriminação de determinados alimentos para Israel comer. E determinados animais que ele poderia comer. Hoje não, hoje Deus abençoou tudo. Através da sua bênção. Esses átomos que Satanás perverteu, tudo, ele disse, pela oração é santificados. Por isso que ele diz, comei de tudo que se coloca na mesa. Não pergunte a ninguém, para que você não tenha um peso de consciência. Mas agradecei por ele. Orai e santificai. Deus abençoa isto. Deus abençoa. Não é mesmo? Às vezes eu fico pensando como é que tudo hoje está pervertido. Se Deus não tiver misericórdia de nós, irmãos, nós estaríamos perdidos, já teria morrido há muito tempo. Isto é verdade, porque a perversão é demais mesmo. Até o pão que você come hoje é pervertido. Esse pão que você come hoje, irmãos, você que não sabe que isso é pervertido. Vejam como que o profeta fala isto. Ele disse, o que você obtém quando você o compra? Sim, simplesmente um pouquinho de algo extra. Mas você obtém o mais escasso que o trigo pode produzir. Eles tiram todas as vitaminas daquilo, todo o farelo, e o dão aos porcos. Mistura um punhado de massa que dá consistência ao farelo. Peneira e fazem o pão, feito muitas vezes com mãos sujas e imundas. Nunca pude esquecer de uma vez, lá em Rondônia, quando eu morava ali em Ariquemes. Uma vez entrei numa padaria que sempre passava, vinha da igreja, eu passava para comprar o pão para levar para casa. Quando eu entrei lá dentro, que eu deparei com um padeiro fazendo pão, todo suado. E o cilindro, aquele grande cilindro que despechava muita farinha de trigo, aquilo dali ele jogava aquela massa aqui em cima do ombro. Todo suado. Fumante beberrão. Eu fiquei, rapaz, que situação. Eu tomei, irmão, assim um nojo de comer pão feito de padaria. Eu não sei nem como eu estou voltando a comer isso de novo. De vez em quando estou comendo esse pão. Isso não me faz muito bem, não. É desse jeito. Vejam. Feito por mãos sujas, imundas. Veja o que você encontra no seu pão às vezes. Amontoados de cabelos. E coisas imorais. Pedaços de ratos. E tudo mais que cai nesta panificadoras. Pessoas pecaminosas, com doenças venéreas e tudo mais. Misturando aquilo. E se você visse aquilo sendo feito, você nem mesmo comeria. E mesmo assim você paga os seus 25 centavos, ou você não leva. Desse jeitinho. Pão nojentos, imundos. Esses dias eu ouvi alguém dizendo de uma determinada padaria aí, eu não vou falar o nome porque não pode. Mas disse que o próprio padeiro que trabalhava na padaria, lá, depois que a massa estava feita e estava quebrando os ovos dentro da massa, aí apareceu um ovo podre. Pum, dentro da massa. E aí agora? Vai jogar a massa fora por causa de um ovo podre? Não, eles não fizeram isso. Você sabe o que eles fizeram? Disse para o padeiro: meta manteiga nele. Meta manteiga nele. Até tirar o gosto do ovo, só ficar com o gosto da manteiga. Veja.
misturou tudo aquilo dali. Irmãos, isto é exatamente isto. É por isso que você vê muitas pessoas hoje, porque isso é um tipo do que é o alimento espiritual. É o alimento espiritual. Eu duvido que um homem que come da palavra de Deus, ou uma mulher que come da palavra de Deus, ele tem por dentro um estímulo, um regozijo e um vigor espiritual que nada pode barrar ele. A força do pão de Deus, que é Cristo em você, supera tudo. Correto? Supera tudo. E Deus dá a seus filhos, cada dia uma nova experiência. Aleluia! Você recorda? Se eles guardassem o pão, ele se contaminava. Ele disse para Moisés: Moisés, diga aos filhos de Israel que não guarda o maná para amanhã não, porque eu vou mandar novo. Maná novo. Aí tinha aqueles crentes desobedientes, né? Mal criados. Não pegava o que o profeta dizia, o que a palavra dizia, guardava dentro do bolso do paletó. Quando era no outro dia, havia maná novo, os outros comiam maná novo e o maná dele estava fedendo, cheio de bicho. Isso é a vida desse crente desobediente. É o seu dia a dia. Vai ver onde ele está comendo. Ele está comendo lá fora. Essas coisas podres. Quando você ouve alguém falando, bem, vou te contar, sou luterano, sou presbiteriano, sou batista, sou pentecostal, sou do tabernáculo da fé. Isto é pão comum feito por mão. É tudo que há nisto, é simplesmente imundo e feito com mãos de homens. Mas quando você ouve uma experiência de um novo testemunho, testemunho é vida vivida, é aquilo que você presencia com seus próprios olhos e contempla com seu entendimento espiritual e alimenta dela. E você pode testemunhar, que não é você que testemunha, é o seu testemunho, é o Espírito de Deus vivendo dentro de você, testemunha através da sua vida. Ele é o seu testemunho. Ele é o seu testemunho. Correto? Mas quando você ouve uma experiência de um novo testemunho, e diz bem assim: nesta manhã em oração o Espírito Santo batizou a minha alma novamente. Aleluia! Não é só uma vez, irmão. O Espírito Santo está batizando-nos todo o tempo. Todo o tempo. Para que você sempre mantenha uma vida nova. Ele nunca derramou o suficiente nos nossos corações de tudo para dizer assim: agora não tem mais nada do Espírito Santo para te dar. Não, nós recebemos só o penhor dele. Só o penhorzinho. Foi o que ele disse, não é? É Bíblia ou não é? Em quem vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, para a redenção e santificação, para louvor de sua glória. Efésios 1, 13 e 14. Beijo. Você sempre está recebendo uma porção. Por isso que você nunca é aquela pessoa morna, fria. Você nunca está na geladeira. Você nunca está lá parado. Será que vale a pena ir à igreja hoje? Será que eu tenho tanta coisa para fazer?
Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho gado, tenho porco, tenho galinha, tenho cachorro, eu tenho cerca, tenho tudo. Não! O Espírito Santo diz para você: eu sou o seu trabalho. Eu sou a sua coragem, eu sou o seu guarda, eu sou o seu guardião, eu lhe protejo você e tudo que é seu. Ele fala assim, irmãos, não foi o que disse Deus? Em vão vigia o sentinela, se Deus não vigiar a casa. Isso é verdade. É isso que o Espírito Santo é dado para nós. Por isso que ele está dizendo aqui: sempre, olha, batizou minha alma novamente. Ó, irmão, isto é alimento de anjos. Ele os alimenta de uma maneira sadia, todo dia do céu. Aleluia. Chuvas de bênção precisamos, gotas de misericórdia caindo ao nosso redor. Pelas chuvas nós suplicamos. Ó, sim, envie do céu novamente, Senhor. Amém? Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o hino Chuvas de Bênção. Qual é o número dele? Quem sabe? 187. Vamos cantar o 187. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos viremos, chuvas de bênçãos do céu, chuvas de bênçãos, chuvas de bênção do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida e paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos hoje os frutos desta palavra de amor. Aleluia. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas do céu, bênção a todos os crentes,
bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção do céu, gotas benditas só temos, chuvas rogamos a Deus. Aleluia. Essa aqui é a chuva. Essa é a chuva que nós estamos recebendo e nos abençoando constantemente. Novas experiências todo dia. Todo dia. Um dia desse, nós teremos uma experiência para sempre. Esse velho corpo mortal será transformado em um corpo imortal. Não é mesmo? Esses velhos átomos podres corruptíveis serão absorvidos no incorruptível. E Deus nos levantará e nos levará para Ele. Estarmos ali numa festa, 3 anos e meio. E quando terminar os 3 anos e meio, nós desceremos para o milênio. Quando terminar o milênio, nós entraremos a eternidade. Aí não haverá mais contagem de tempo, não haverá mais nada. Tudo é eterno. Aleluia. Nós saímos da contagem do tempo e adentramos a eternidade. Como Ele é eterno. E seremos coigual a Deus. Não precisamos mais de cura divina. Não precisamos mais que as nossas feridas sejam cicatrizadas. Não precisamos mais que Ele venha fazer milagres. Não, não existirá mais isto. Tudo é eterno. Amém? Vamos, enquanto estamos nesse corpo, vamos dar tudo o que Ele nos deu. Não vamos pichinchar essa graça, não. Vamos dar essa graça abundantemente. Isto é a verdade. Querido Jesus, leva-nos em paz, guarda e nos protege de todo mal. Dê-nos bastante de vergonha de fazer as coisas erradas. E deixa-nos fazer só aquilo que é certo. No nome de Jesus Cristo te pedimos. Guia nossos passos na tua vereda de justiça. Prolonga os nossos dias enquanto vivermos aqui na terra. E dá-nos, ó Pai Santos, a beneficência de Davi, o teu servo. E que possamos mergulhar nessa mansidão do Espírito. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Um dia na minha vida algo aconteceu. Minha alma estava triste, almejando pela voz de Deus. Num lindo entardecer, sintonizei o meu rádio, ouvi o som das clarinadas do programa Fé para Vencer. A mensagem da hora é o caminho de luz e vitória.
triste condição, um pregador diferente trouxe algo do céu para mim. A palavra poderosa tirou-me da confusão. Era o alarido transformando meu coração. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Por meio da tecnologia, essa voz ainda soa, permanecerá conosco até o dia que Jesus voltar, levando a mensagem de Elias que Jesus prometeu, separando a noiva eleita para ir morar com Deus. Esta é a mensagem do dia, a mensagem da hora. É o caminho de luz e vitória, é a preparação para subir pra glória. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz, hoje sou um cristão. Desde que fui alcançado pela graça, tenho vida nova, tudo foi mudado. Sou muito feliz,